Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade em que Ele nos concede na manhã desse dia. Magnificá-lo, porque ao despertar do sono, eu respirei e pela sua vontade até agora eu respiro. Então quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui na minha frente. Quero glorificar a Deus pela minha família. Eu quero exaltar ao nome do Senhor por essa oportunidade de você que vai ver esse vídeo, de você que vai ver essa mensagem, nada mais é para um deleite espiritual. É bem verdade que a exortação para com as nossas vidas é uma aprendizagem vinda da parte do Senhor. E nesta manhã eu quero dizer a você que vai ver este vídeo que o Senhor, o Criador, que não foi criado, o Criador que não foi criado, ao contrário e além, Ele criou todas as coisas. Entenda que o querer e a vontade de Deus é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ontem eu tive a honra de um ilustre mandou uma mensagem maravilhosa para mim ontem. Eu tenho certeza que nos comentários aí vocês viram família Rufino. Então, amados, eu quero glorificar a Deus pela vida do Rufino. Eu quero glorificar a Deus pela vida da sua família, né? Ketoni Rufino, sua esposa, o Davi Rufino, a sua filha. Deus abençoe grandemente essa família maravilhosa. Os seus pais, Luiz Rufino, né? A irmã Gisela Rufino. Deus abençoe grandemente, né? Efraim, seu irmão, Efraim Rufino, Deus abençoe grandemente. Toda a família Rufino, Deus possa continuar estendendo as suas mãos poderosas e maravilhosas sobre a sua família. Obrigado por aquele carinho maravilhoso que você colocou ali no comentário. Muito obrigado de todo o meu coração. A todos que comentaram ontem no vídeo, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, né? Pelos inscritos que entraram no canal. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Não é? E você pode dizer, o senhor nunca pediu oração. Eu não sou de muito pedir oração, irmão. Eu não sou de pedir muita oração, porque eu sei que existe pessoas maravilhosas que me apresentam em suas orações. E é bem verdade que eu creio que os amados que são inscritos no nosso canal, vocês nos apresentem oração. Então eu não sou de pedir oração. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade, só a oportunidade de vocês abrir as portas, de
ouvir a mensagem, para mim, é mais do que honroso, mais do que maravilhoso. Então, nesta manhã, eu quero louvar a Deus por todos, de todo o meu coração. A Bíblia nos diz que dá honra a quem tem honra. Amado, se a palavra que eu vos falo não se falar de Cristo, é outro evangelho, é outro anátema. É outra conversa que não está dentro dos padrões bíblicos. Dá para você entender? Se a palavra que eu anuncio não for anunciado a Cristo para arrependimento das vossas vidas, é anátema. É heresia, querido. Eu tenho que anunciar a Cristo como Senhor da minha vida para com a sua vida. Então a doutrina, a exortação da palavra, ela tem que ter o significado de Cristo no meio, no centro da palavra. Cristo tem que ser a palavra. Aí você me pergunta por quê, meu diácono Leandro? Porque o próprio Jesus disse aos discípulos que nós o faria mais obra do que ele fez. Porque, amado, tá demais. É muita hipocrisia, é muito escândalo. É muito evangelho de oba-oba. É muito evangelho de prosperidade, mas não existe um evangelho que coloca a minha vida, que coloca a sua vida na posição que a palavra nos manda viver debaixo da mansidão, debaixo do senhorio, que Cristo é o centro da minha e da tua vida. Mas hoje se prega um evangelho de prosperidade, se prega um evangelho de casa nova, se prega um evangelho de carro novo, se prega um evangelho de mansão, se prega um evangelho de condições financeiras, mas tu não vê o crente na graça. Tu não vê o crente no conhecimento, tu não vê o crente andando pelo evangelho como é para andar. Tu vê crente aí soberbo, exaltado. Mas o Criador, o Senhor de toda a criação, Ele nos manda que andamos com sinceridade. E se não houver sinceridade, se não houver verdade sobre o meu coração e sobre o seu coração, tem alguma coisa errada na minha vida. Não é pecado, querido, ter uma condição financeira. Não é pecado ter um carro novo. Não é pecado ter uma casa nova. Mas como está a minha vida e a sua vida diante da presença do Senhor? Como está a minha vida diante da presença e mediante a palavra do Senhor? Porque na maioria das vezes existem crentes que são pegados a bens materiais.
E não sabe que talvez a riqueza, os bens que ele tem, leva ele à própria perdição. E desse tipo de pessoas que se encontram no Evangelho, desse tipo de crente que se encontra na presença do Senhor, eu quero estar distante. Aí você me pergunta por quê? Porque talvez eu possa me ensoberbecesse igual a ele. Eu falei ontem de Jó. No capítulo de número 42, versículo de número 10 em diante. Deus quadruplicou a riqueza de Jó. Deus multiplicou os seus filhos. Deu um filho melhor do que a primeira geração que ele teve. E deu muitos filhos formosos, muitas filhas formosas. Mas Jó não empenou o nariz. Lembra que eu falei ontem? Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente percebe que ultimamente, quando o crente perde alguma coisa de valor, sai da frente dele. Saia da frente dele. Ei, crente, não se apegue a bens materiais, porque a própria palavra de Deus diz que a traça, que a ferrugem consome, mas lá no céu há um tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que o ferrugem não come, porque está preparado para mim e para você. Lá tem uma mansão celestial me esperando e te esperando. Nós iremos, se nós permanecer fiel e com sinceridade. Lá tem uma rua de ouro. Esperando a mim e esperando a você. Mas ande com sinceridade, ande na verdade, porque no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 15, versículo de número 16, versículo de número 17, o próprio Jesus reuniu seus discípulos e disse: não vos peça que os livre do mal. Perdoe-me, não os peça que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Às vezes, quando o mal vem sobre o crente, parece que o crente se desanima, quer desistir, quer parar, não quer mais continuar. Continua assim, crente, que tu vai longe. Mas no versículo de número 16, Jesus diz para os discípulos, como ele diz para mim e para você nesta manhã: não sois do mundo, como eu também não sou. Porque o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 12, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
existe, querido, existe no meio do povo gente que ainda pensa em voltar para o Egito. Mas ainda existe um povo dentre de outro povo que um dia a trombeta vai tocar, o Nazareno vai raiar nas nuvens e a gente subirá com ele como corpo glorioso para a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo de número 18, a Bíblia diz que está Jesus com os seus discípulos. O Senhor ainda não falou no versículo 17 do capítulo 17 de João. Estavam seus discípulos reunidos com Jesus, quando de repente chega um jovem arrodeado de servos. Na maioria das vezes, eu vou falar dessa história. Na maioria das vezes, quando aparece alguém de posição com capital muito grande, vai aparecer tanto bajulador. Ei, como é que tu teve isso? Ei, como tu adquiriu isso? Ei, como tu fizesse isso? Mas ai daquele que se pega às riquezas terrenas. Ai daquele que põe o dinheiro como seu senhor. Eu sempre tenho dito que o dinheiro, ele é um grande servo, porém ele não pode ser o meu senhor. O meu senhor, ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Na hora e no momento que ele quiser me dar, ele me dá, porque ele vai ver a intenção do meu coração. Aquele jovem talvez, sem saber por onde iria começar, a perguntar ao mestre como ele poderia adquirir um tesouro no céu. A tua riqueza é maior. A tua riqueza é maior. Há uma rua de ouro, de cristal e de rubi me esperando e te esperando. A minha riqueza e a tua riqueza é a vida eterna que Jesus me prometeu e te prometeu. Não é este mundo corrompido, preso no pecado, na arrogância, na prepotência. Lá há uma riqueza melhor. E aquele jovem começa a procurar saber como vai se expressar com o mestre. E de repente, ele começa a perguntar ao Senhor o que faria para ter um tesouro no reino dos céus. Jesus olha para aquele jovem e diz:
Ele responde. Tem observado a lei? Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele rapaz, ele ficou estagnado por ouvir um simples mandamento. Ele pensou que era simples. Ou por que não dizer, ele pensou que era difícil. Ou por que não dizer que era simples? Mas o Senhor já falou de simples, o Senhor já falou de difícil, o Senhor voltou a falar de simples. Porque realmente o Evangelho de Cristo não tem barganha, o Evangelho de Cristo não tem mistura. O Evangelho de Cristo não é com prata, não é com ouro. O Evangelho de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu posso amar o meu próximo? Se eu tenho para dar, como é que eu posso amar o meu próximo e eu não dou? Não é pecado ser rico, não é pecado ter casa nova, não é pecado ter carro. Pecado é você se apegar a eles. Pecado é você fazer dos seus bens seu Senhor. O Senhor diz isso porque o Senhor não tem um carro novo. Não, querido. Se eu tiver para trabalhar, e no dia que o Senhor quiser me dar, Ele me dá. Porque Ele sabe verdadeiramente a intenção do meu coração. Aquele rapaz, ele olha para Jesus, dá uma olhada para os seus servos que estão à sua volta, tudo bajuladores. Porque o único sustento deles era aquele jovem. E ele disse: Senhor, eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, vendo a intenção do coração daquele jovem, ele disse: falta-te uma coisa. Reparte tudo que tens, tudo, aos pobres. Depois vem e me segue. A palavra repartir tudo aqui, querido, não é se apegar. A palavra tudo aqui não é se apegar ao bem material. É saber que você tem condições de ajudar o próximo e não ajuda. É entender que eu tenho condições de ajudar o meu próximo e eu não ajudo. Você entende, né?
Vou trazer uma pincelada para eu encerrar que eu vou trabalhar. São 9 horas da manhã. Mas no versículo de número 17 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, Jesus disse para os discípulos: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 15, versículo 16 e o versículo 17. Não vos peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo de número 15 do capítulo 17 de João. Versículo de número 16, ele disse: não sois do mundo, como eu também não sou. Aí vem o versículo de número 17 do capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 8, versículo de número 32, né, irmão? Uma palavra bastante conhecida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade de Cristo não libertou a mim e a você, tem alguma coisa faltando. Se eu ainda penso em pecar, tem alguma coisa faltando aí na verdade. A verdade ainda não foi completa na minha vida. Porque se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você me pergunta, e por que aquele jovem não se livrou dessa situação? Porque o seu amor ao dinheiro era maior do que a mansão celestial que lhe esperava. Oh, Ramandia Soure, Becoma, Nagadara Súpria. Ela é miande como Darabacoma, Nagassori, Bicoma, Nagávia. Se apegue à mansão celestial, crente. Há uma mansão me esperando, há uma mansão te esperando. Remande a Suribicoma, Nagabadara Súpria. Oh, aleluia! Há um palácio glorioso me esperando, te esperando. Há uma mansão melhor do que esse mundo que nós vivemos. Tem coisa boa melhor para mim, para você, do que este mundo. Tem uma mansão maravilhosa me esperando, te esperando. Tem coisas melhores para mim. Tem coisas melhores para você. A trombeta vai tocar. Jesus vai arraiar nas nuvens. Como no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus ele disse: fosse fiel no pouco, e no muito te colocarei. Vinde. Oh, irmão, eu estou sentindo uma graça. Remanda gabada gasturibi comanda gabaça. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo.
Se apegue, irmão, às coisas do céu. Se apegue às maravilhas que vêm do alto. O apóstolo Pedro, ele disse: não temos cidade aqui, mas buscamos a futura que vem do alto. E essa cidade é Jesus de Nazaré. Ele nos disse que iria preparar lugar, crente. Há uma mansão me esperando, há uma mansão te esperando. Tem coisa boa, melhor para minha vida, para a tua vida. Está passando por provação, está passando por estreito na vida. Tem coisa melhor chegando para mim e para você. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra, o poder sempre eterno para Jesus de Nazaré. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muita testemunha. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo de número 11, versículo de número 12, ao versículo de número 16. Era como eu antes estava falando, não se apegue às coisas daqui, querido. Se apegue às coisas que vêm do alto. Aquele jovem ficou triste, angustiado. A minha riqueza e a tua riqueza já foi pago por sangue derramado na cruz do Calvário. E a maior riqueza está vindo da Nova Jerusalém por Cristo Jesus. Milita a boa milícia na fé, na bondade, na mansidão, na piedade, na caridade, na justiça. Eu ia trazer essa mensagem, mas não é como eu quero.
Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, queridos. Vou deixar minha saudação de paz final. Se amanhã, Papai do Céu permitir, estaremos aqui de volta. Obrigado por esse carinho maravilhoso, por essa confiança que você tem aí do outro lado, pela minha vida, pela minha família. Eu trabalho no meio de trevas, de pessoas soberbas, de pessoas prepotentes, de pessoas afastadas do Evangelho que se apostataram da fé. Eu ontem estava dizendo para uma jovem que quando o ser humano se apostata da fé, é como se fosse um adultério. E um adultério, você perde toda a confiança na pessoa que você era mais íntimo, na pessoa que você era mais próximo. É como se fosse um casamento, irmão. E se você deparar o que tem de pessoas afastadas do Evangelho por causa dos escândalos que há na igreja, não dá para colocar nem nas Escrituras Sagradas. É muita gente. Quando a gente se afasta e dá um passo para o pecado e confessa a Jesus Cristo que não quer mais seguir os seus caminhos, que nega dizendo que vai dar um tempo, deixa eu te dizer uma coisa, ele traiu a confiança do Senhor. Assim é um casamento, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, minha esposa está aqui ao lado, passou aqui agora para minha frente, vem para o meu lado aqui da pia agora. Se eu perder a confiança da minha esposa por um deleite material, por um mérito prazer sexual, me desculpa a expressão, mudando a essência que tem aqui dentro, ô meu querido, ô minha querida, não é mais a mesma. Você entende isso? O pecado aparentemente ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz, se não me fale da memória, parece que é Efésios, capítulo de número 4. Ele disse que o adversário, se for possível, ele se transforma em anjo de luz para confundir os fiéis do Senhor. Então entenda, e me desculpe a sinceridade, quer pecar, pode pecar. Quer trair a confiança de alguém, pode trair. Quer tomar uma cerveja escondido, sem que o teu pastor veja, pode tomar. Tá namorando, tá noivado e quer se deitar-se antes do casamento, pode se deitar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui, escuta do céu aqui, você não vai ser mais a mesma pessoa que você era antes de praticar o pecado. Dá para você entender a gravidade do que o pecado faz na vida de uma pessoa? Imagina na minha vida, na tua vida, depois que Jesus Cristo nos libertou, nos transformou.
encheu com seu Espírito Santo, nos deu um novo nome, deu um banho com seu sangue carmesim, nos purificou de todo pecado. Andamos na graça do Espírito Santo. E pelo mérito de prazer, eu primeiramente, eu disse você, mas primeiro eu não serei mais a mesma pessoa. Porque Paulo, capítulo 6, versículo 23 de Romanos, ele disse que o salário do pecado é a morte. Mas o dom da vida eterna, ela vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Se arrependa hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Tá bom? Deus abençoe a todos os inscritos. Meu forte abraço de todo o meu coração, de toda a minha família. Minha esposa está aqui na frente. Manda paz para todos. Como eu já disse, se amanhã Papai do Céu nos permitir, estaremos aqui novamente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde de todo mal. Porque nesta caminhada de meu Deus, nesta caminhada do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre vamos encontrar dificuldades. Mas não é impossível para vencer as dificuldades. Porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Fica crente, porque tu já sabe, porque atrás vem gente.